Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElizabethMargot_ e no Facebook, Elizabeth Margot. Beatrice podia jurar que teria uma semana calma. Esse era o planejado. O baile dos Johnsons, tão esperado por sua mãe, só seria na outra semana, o que a deixava com o tempo livre. Bia seguiu para os jardins e ali passou a maior parte da manhã lendo. Estava realmente feliz com aquilo. O irmão havia saído e a mãe e Barbie ido visitar outras nobres. A casa era só dela. Lady! Beatrice levantou os olhos e viu que Mary estava ali, o que era estranho. Ela estava deitada em uma espreguiçadeira no Jardim das Rosas e o livro descansava no seu lado. O que houve, Mary? A senhora se aproximou. A senhorita tem uma visita. Visita? Quem? Bia sentou e esperou a resposta da ama. O Duque de Radcliffe. A Bradley levantou em um pulo e olhou em direção à casa. O que ele está fazendo aqui? O que ele quer? Não disse. Nós tentamos dissuadi-lo de vê-la, pois o horário é impróprio. Impróprio? Estamos no meio do dia, Mary. Mas você está sozinha em casa, o que torna tudo mais interessante. Bia sorriu para Mary e lhe deu o braço. As duas foram caminhando em direção à casa. O que Edgar queria ali? Pedir desculpas sobre a briga? Pedir um favor? Era algo estranho ver aquilo acontecendo. Os dois nunca tinham se encontrado daquela forma. As únicas vezes que Radcliffe ia até ali era por causa de sua amizade com Benny. Da mesma forma que entrava, saía da mansão, sem dirigir uma palavra a ela. Apenas o necessário para mostrar cordialidade caso se encontrassem. E agora ele estava dentro de casa e a esperando? Onde ele está, Mary? Na sala de estar. Ela olhou para as enormes janelas na parte esquerda da casa, mas não viu nenhuma movimentação, o que a deixou mais ansiosa. Bia fez o caminho de dentro de casa sozinha e receberia o Duque daquela forma. Usava um vestido de dia cinza, era de um corte reto e não tinha nenhum tipo de adorno. Era uma roupa sem cor, como ela, e Beatrice não tinha o intuito de mudar. Seu cabelo estava preso em uma trança bem feita e trabalhada. Se sentia bastante apresentável para encontrar um duque, e foi dessa forma que entrou na sala de estar da casa Bradley. Edgar estava em frente a uma das grandes janelas do aposento e se virou assim que escutou o barulho da porta. Ele usava roupas claras, o colete era bege, com calças brancas e o casaco verde escuro. Tinha uma bengala na mão direita e não usava chapéu, deixando à mostra seus fios ruivos dourados muito bem arrumados. Bom dia, Vossa Graça. Ela fez um cumprimento formal e se aproximou mais do visitante. O Duque a observou por um momento, provavelmente confirmando o quão sem cor ela era. Retribuiu a formalidade com um aceno com a cabeça. Bom dia, Lady Beatrice. Bia indicou o sofá, mas Edgar recusou com a mão e ela sentou sozinha. Gostaria de um chá? Biscoitos? Não. Gostaria da minha capa. Ela o olhou sem entender o que Radcliffe queria dizer com aquilo. Sua capa? Sinto lhe informar, mas ela não está comigo, Vossa Graça. Edgar se aproximou. Está sim. Ela ficou na sua carruagem enquanto a senhorita deu uma de heroína. Beatrice levantou e cruzou os braços. Ninguém me informou sobre capa nenhuma, e eu não banquei a heroína. Se não fosse por mim, o senhor seria o escárnio da alta sociedade agora. Ninguém faz escárnio de um duque, milady. A senhorita entrou em um assunto que não lhe dizia respeito. E agora quero que vá mandar alguém até sua carruagem para pegar o que me pertence. Bia bufou. Sim, tinha feito isso na frente de um duque, mas não ligava. Não naquele momento, não quando ele estava sendo tão ingrato com a ajuda dela. Ela tocou o sino e logo foi atendida por Edward. O mordomo recebeu a ordem de averiguar tal problema e logo saiu. Não antes, Beatrice pediu uma bandeja com chá e biscoitos. Não ligava se ele queria ou não. A comida chegou antes e Edgar, que havia retornado à posição inicial em frente à janela, não fez menção de pegar uma xícara. A sala estava tão silenciosa que qualquer barulho que Bia fazia com os utensílios parecia ser um enorme grito. Isso a fez perder um pouco da coragem, pois parecia que estava errada quebrando aquele silêncio. Ela bebericou o líquido quente e fechou os olhos para aproveitá-lo. Adorava aquela sensação. Milady, Edward estava à porta. Segurava um tecido luxuoso muito bem dobrado e foi em sua direção. Beatrice pegou a capa de Edgar e deu um sorriso ao mordomo, que logo saiu do aposento fechando a porta. Ela olhou para o tecido e o alisou. Conhecia aquela sensação. A peça havia sido feita na Áustria e à mão. Melhor qualidade não havia. Edgar se aproximou e estendeu a mão para ela, e Bia entregou a capa sem muita cerimônia. Queria acabar logo com aquilo. O Duque pareceu pensar a mesma coisa e logo abriu o tecido e o passou pelos ombros. Ela
observou aquele movimento sem muito interesse até ver o forro da capa. Beatriz se aproximou de Edgar e, sem pensar 2 vezes, puxou o tecido de volta para si, mas agora o observava do lado contrário. O forro da capa era com tecido mais luxuoso que o preto de cima. Era brocado em tons de azul escuro e dourado, também vindo da Áustria. Os 2 tecidos se casavam com perfeição. Ela observou aquilo e não acreditou no que via. A senhorita pode fazer o favor de dar a minha capa? Bia não olhou para Edgar. Continuava vidrada no tecido. O alisava como se quisesse acreditar no que via. Onde Vossa Graça conseguiu essa capa? De início, Edgar não entendeu o que Beatriz queria dizer, ou por que queria saber aquilo. Não é da sua conta. Ela olhou e seus olhos estavam marejados, pronto para chorar. Droga! Não queria fazer a garota chorar. Mas por Deus, por que ela queria saber aquilo? E por que chorava na sua frente? É sim! Me diga, onde conseguiu isso? Ele respirou fundo e passou a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados. Eu ganhei em um jogo. Ganhou em um jogo? Edgar assentiu e observou de soslaio. Beatriz tinha voltado a encarar a capa, mas quando ele achou que ela ia desabar de vez, a jovem enrolou o tecido e jogou para ele com toda a força que tinha. Ei! Radcliffe pegou a capa com um rápido reflexo e olhou estupefado. Por que fez isso? Ficou maluca? Saia da minha casa! O senhor já conseguiu o que queria! Me deixe! Ela se virou em direção à lareira apagada e abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não fiz nada de errado. Não jogue essa raiva em cima de mim. Sim, você está certo. A culpa é só minha, mas não sou eu que saio por aí apostando presentes meus. Então foi aí que Edgar entendeu tudo. Aquela capa tinha pertencido a Marcos. Os 2 haviam duelado um dia através das cartas, no clube. E o Marquês tinha ficado sem nada para apostar. Então pegou a capa que usava no dia e deu para ele. Edgar sabia que tinha feito uma ótima aquisição. Era um tecido, uma peça de roupa luxuosa demais e muito bem feita. E desde aquilo, aquela capa havia se tornado sua preferida, pois também a lembrava da humilhação de Marcos perder no jogo. E agora tinha descoberto que quem havia dado aquela capa ao Marquês irritante tinha sido Lady Beatrice, a solteirona. Briga com ele e não comigo. Ela o olhou. As lágrimas já tinham começado a descer. Com ele? Radcliffe assentiu e colocou a capa. Tom Scriven, ele que apostou, não eu. Bia se aproximou dele em um piscar de olhos. Nunca, em nenhum momento de sua vida, conte o que acabou de acontecer aqui a ele. Prometa isso a mim. Então Edgar entendeu em que contexto aquela capa estava inserida. A roupa havia sido dada na forma do coração dela. Beatriz amava Marcos. Isso estava escrito na cara dela. Ah, foi a única coisa que Radcliffe conseguiu dizer. Então Bia regalou os olhos e virou as costas. Por favor, Ed sorriu. Não estou aqui para ir contra o pedido de uma lady. Obrigada. Ele fez um simples aceno com a cabeça e se retirou. Tinha conseguido muito mais do que havia ido buscar. Beatriz, a solteirona, apaixonada pelo irritante do Marcos, que agora estava cortejando a irmã dela. Que bela história ele tinha descoberto.